Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Ed Joel, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Quero também dar as boas-vindas aos responsáveis que acompanham a aula aí com vocês e aos nossos queridos professores, né? Nós estamos aqui no mesmo barco, a gente não pode esquecer disso, tá bom? Hoje a gente vai ter uma aulinha aí um pouquinho diferente, mais conversada, né? Mas antes disso, eu quero que vocês deem as boas-vindas aqui ao nosso querido professor Magno. Olá, galera, estamos iniciando aí mais uma aula de ciências, né? Hoje nós vamos ter um formato de aula diferente, uma iniciativa que a gente já tentou algumas vezes, vamos fazer um teste mais uma vez aí, contando, é claro, com a colaboração dos alunos e dos professores que estão sempre aí participando com a gente dos chats e tudo mais. E no final a gente vai ver se faz essa avaliação aí, se foi uma coisa que a gente pode repetir outras vezes e tudo mais, o que tem que consertar, né, professor Ed Joel? Com certeza. E vamos junto, é isso aí. Muito bem, meus queridos. Então, vamos para a parte mais burocrática e vamos ver qual vai ser a habilidade que vai ser trabalhada hoje. Aí, ó. Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas. Já já a gente vai explicar essas palavrinhas aí, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer hoje na nossa aula? A gente vai ter uma conversinha mesmo. Tá bom? Uma conversa aí sobre como nossa mente pode ser alterada, o que isso pode trazer, né, de consequência, tá bom? E qual é o objetivo da aula, então? Vamos lá, é desenvolver a conscientização em relação aos riscos de utilizar substâncias psicoativas, entender o que são drogas lícitas e ilícitas e compreender a correlação entre o uso destas e os efeitos nocivos à saúde e à vida social. Então, né, como vocês devem ter percebido, a ideia da aula hoje é a gente conversar um pouquinho sobre essas substâncias que podem alterar o nosso sistema nervoso, tá bom? Para a gente começar, então, a pensar nesse assunto, eu gostaria que vocês vissem aí uma primeira questão e, a partir disso, a gente começa a nossa aula, tá? Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês responderem. Ao beber café, uma pessoa fica mais sonolenta ou mais desperta? Que substância presente no café provoca essa alteração? O pessoal parece que foi unânime aqui em falar do despertar, viu, professor? Muito bem. Tem uma participação aí, um abraço aí para o professor Miguel, está aqui com a gente. Mais desperta, cafeína, ele respondeu. Mas tem participação aqui da Yasmin, Ana Luísa, o Ítalo, Gabriel, Isabel,
todos eles nessa vibe aí de que é a cafeína, né, e que vem a despertar. Não estou encontrando nada que Ó, o Carlos Daniel falou assim, ó, dizem que a gente fica acordado, mas em mim não adianta nada. Eu Olha, vou isso comentar isso aí é também, bom para a tá gente bom? comentar, né, É professor? isso. Mais desperta a cafeína, também respondeu igualzinho aí a Beatriz, né? Muito bem. Gente, então assim, para a gente começar a nossa conversa então sobre substâncias psicoativas, a ideia era essa mesmo, falar da cafeína. Tá? A cafeína, normalmente esses termos quando terminam em ina, quer dizer o quê? Que é um alcaloide. Nossa, o que é isso, professor? É uma substância que é encontrada nos vegetais e que normalmente o vegetal vai produzir para defesa dele contra ataque de outros seres vivos, né? Mas a gente acaba aprendendo a utilizar para o nosso benefício. Tá? Tanto é que a gente tira muito medicamento, muita coisa das plantas, dos vegetais. E a cafeína é um exemplo. Tá bom? A cafeína ela é um antidepressivo bem leve, né? Mas que tem gente que fica até viciada em cafeína, tá? E por que isso? Né? Aí a gente vai falar depois, porque vai ter um outro chat ainda discutindo mais sobre isso, tá? Mas o que você tem que saber, via de regra, ela vai despertar as pessoas, via de regra. A gente teve aqui um caso de uma exceção, tá? A gente tem que lembrar, quando a gente fala de vida, as regras têm muitas exceções, porque somos indivíduos, né? E é muito importante vocês entenderem isso, porque logo a gente vai falar sobre outras drogas, né? E por que vai ter pessoa, então, que, por exemplo, vai tomar café e não vai ter vício no café? Entretanto, vai ter pessoa que vai tomar café e depois, no outro dia, se não tomar café, fica com dor de cabeça. Isso é uma forma de dependência, né? A pessoa começa a ter que tomar café para não ter dor de cabeça, por exemplo. Ou comer chocolate, ou um energético, que também é a base de cafeína, né? Então, recapitulando, a cafeína, ela é quem vai gerar essa, essa, esse estado de alerta, tá bom? Via de regra, tá ok? Bom, e também dá para acrescentar, né, professor, que mesmo que a pessoa que consome o café, que toma o cafezinho lá e tal, e não sinta necessariamente a sonolência, todo mundo vai concordar, e eu sou esse caso, eu tomo café e eu não sinto sono, mas todos vão concordar que, de certa forma, você fica estimulado, né? Você está ali um pouco. É uma forma até depressiva, né? Você está ali com alguma coisa que está te faltando e tudo mais. Isso já é um indício de uma dependência, né? Sim. E aí, quando você toma o café, o que acontece? Isso acaba estimulando você a, sei lá, fazer uma determinada atividade ou se levantar. Você está com um pouco de preguiça, digamos assim, e aí você consegue evitar isso tomando o café. Não só o café, a gente está citando aqui como o disparador, mas tem várias substâncias que fazem isso, como bem disse aí o professor Joel, né? Muito bem. Gente, então, ó, assim a gente vai começar nosso assunto, falando de uma coisa que muita gente toma, né, que é o café, que é permitido por lei, que está ao alcance de todo mundo e mesmo assim altera o nosso sistema nervoso, né, de alguma forma, tá bom? Mas antes de eu entrar nesse debate, eu quero saber se vocês sabem como é que isso funciona. Então a gente tem mais uma interação aí, ó. Como essas alterações causadas pela cafeína ocorrem em qual parte do corpo? Tá bom? Mais uns 2 minutinhos, acho que tá bom.
Tá pela Sabrina aí que falou o cérebro e pediu para falar o nome dela, tá bom, professor Edjoel? Ó, tem o Gabriel, o Pedro, todos cérebro, o Nayubi, sistema nervoso. Alguns aqui escreveram que não sei, mas fazem uma ideia, né? Cérebro, cérebro e sangue, diz aqui a Beatriz, ó, até para a gente comentar isso daí. Fabrício, sistema nervoso ou cérebro. O Murilo escreveu olhos e cérebro, professor. Olhos? Olhos e cérebro. Muito bem. Sistema nervoso e cérebro, que foi a sumidade aqui, ó, a Ana Lívia, teve várias pessoas que escreveram. Ana Luísa, Luana. Tô vendo aqui que tem pouca participação dos meninos, mas tem, né? Tem o William escreveu cérebro. Eu tô vendo um aqui que eu acho que é do Richard, que ele diz assim, que qualquer hora que ele toma café, ele tem dor na garganta. E perguntando se isso é normal. Olha, a gente aqui não é médico, né, para dar esse tipo de informação tal, mas uma coisa que eu sei, pelo fato de eu usar a minha voz, que se eu tomar café, fica ruim para falar depois. Então tem alguma ligação, sim. Inclusive os fonoaudiólogos recomendam aos professores não tomar café durante as aulas por conta disso. E sim tomar água, né, para limpar a garganta, tal. Tá bom? Posso prosseguir então, professor? Tem a Ana Beatriz que falou cérebro e na corrente sanguínea, professor. Muito bem. E o Christian, é isso? Christian, escreveu cérebro no coração. Coração, olha só que interessante, né? Então o que acontece é o seguinte, gente. Sim, a cafeína vai entrar na sua corrente sanguínea e vai ser distribuída pelo seu corpo, como tudo que você consome, tá bom? E aí, num lugar que vai parar, é no seu sistema nervoso, né? Lembra que a gente já fez uma aulinha de sistema nervoso. Então você vai ter lá os neurônios, certo? Que são as células nervosas. Eu tenho um neurônio aqui na ponta do dedo. A gente acha que neurônio é só no cérebro. Não é, tá? Eu tenho um neurônio aqui na ponta do dedo. Ó. Eu passo a mão aqui, eu percebo se é áspero ou liso, e esse neurônio vai passar a informação para uma rede de neurônios até chegar no meu cérebro, tá? Então, esses neurônios, eles não estão ligados, eles estão bem próximos assim, ó, um do outro, tá bom? Bem próximo. E aí, entre um neurônio e o outro, para haver comunicação, tem os neurotransmissores, tá bom? Que são moléculas químicas. E o que o café faz? Ele vai alterar uma dessas moléculas químicas que dá sonolência, que é a adenosina o nome, tá bom? E aí é um tipo de adenosina, só para saber que existe o nome, né? E aí essa molécula ela é produzida e ela causa sono na gente, causa relaxamento. Quando você toma o café, a cafeína vai lá e vai interferir na produção desse neurotransmissor, tá bom? Ok? Bom, então vai ser assim que vai funcionar em todo o sistema nervoso, mas muito bem. Primeiro tem que cair na corrente sanguínea para ser distribuído ao restante do corpo, né? E quando chega lá no sistema nervoso, né, tem gente que vai no médico e fala assim, o médico falou que eu estou com o sistema nervoso. Não, todo mundo tem sistema nervoso, tá? Ele pode estar alterado ou não, tudo bem? E quando a gente toma café, a gente pode alterar o nosso sistema nervoso. Inclusive, dar uma coisa chamada taquicardia. Não é ataque cardíaco, é taquicardia. É uma palavra só. Taquicardia é acelerar o batimento cardíaco. Tá? O coração bate forte, rápido. O café faz isso. Por isso que pessoas que têm pressão alta, não é recomendável tomar café. Por exemplo. Tá bom? Só de diminuir o café já pode causar diferença aí na pressão alta. Só para vocês terem ideia. Gente, a gente está falando de uma coisa que a gente tem em casa, que a gente usa como alimento. Tá? Então a gente tem que tomar muito, e que é natural, tá? Para quem não sabe, o café é uma planta, tá, gente? É um grão que a gente tira, torra, moe e aí utiliza. É uma planta. Tá? Então a gente está falando de uma coisa que é natural, que é uma planta, e olha quantas alterações causa no nosso sistema nervoso. Né? É lógico que ele não vai ficar em alerta por causa disso. Mas a gente tem que saber que tudo que é demais faz mal, inclusive café. Eu posso tomar um pouquinho de café, não posso tomar muito. Agora não adianta eu dar café para uma criança e esperar que ela vá dormir ao invés de ir brincar, né? Não tem como. Tá bom? Então aí a gente já começa a entender. Mais algum comentário, professor? Não, acho que está excelente. Eu só acrescentaria aí para a galera que está em casa nos assistindo que tem um detalhe que é interessante, que é assim,
essa química, né, professor, que nos altera, que altera aí o sistema nervoso e tudo mais, é bom que você tenha em mente que essa ação começa muito antes até de você tomar o café. Porque o seu corpo já está sugestionado e tem ali algumas células de memória, digamos assim, que quando está passando o café, você já é estimulado pelo cheiro. Se você olha para o café, está lá numa xícara ou no coador, aquele coador, né, bonito lá de pano e tal, que é bem tradicional e tal, só de você olhar para aquilo, quer dizer, se a gente mostrasse uma foto aí do café, você seria estimulado já a esse processo químico com os órgãos de sensibilidade que a gente já falou aqui, tá legal? Produz até saliva, né, professor? Até saliva. E a gente... tô com água na boca. E é bom a gente ter isso daí, porque a gente acabou de falar de alguns sistemas e dessa integração que tem com o cérebro, e aí você vai entendendo isso, como funciona de uma maneira muito ampla, né? Bem legal. Então, olha só, gente, que importante, né? Eu acho legal falar disso. Eu vejo um alimento ali, eu vejo café, minha boca começa a salivar. Fala assim, tô com água na boca. Por quê? Porque é onde começa a digestão, é na boca, né? E a saliva ajuda. Então, olha como todos os sistemas do nosso corpo são ativados, né? E a gente já estudou bastante aí os sistemas, a gente acaba fazendo aí uma espécie de revisão também. Bom, então a gente falou da cafeína. E agora, eu quero saber de você o seguinte, ó. Assim como a cafeína, que outras substâncias podem causar alteração no nosso sistema nervoso? Eu vou dar 2 minutinhos aí para você tentar responder para mim, tá bom? Estava comentando aqui, estava procurando, na verdade, um comentário aqui, professor, aí eu busquei aqui e consegui encontrar. Ó. Na verdade, são todos, né? O Daniel, ele escreveu açúcar, álcool, gordura. Olha a gordura como, viu? Álcool energético, fala meu nome, e cigarro. Yasmin, tá aí o seu nome, tá bom? Bebida alcoólica e drogas, Isaquiana Beatriz. O Edgar Batista, ele escreveu energético, chocolate, professor Edgar. Isso, tem a Rayane aqui também, né, que falou álcool, como cerveja, bebida, etc. Professora Luciana está com a gente, né? Chocolate, álcool, cigarro aqui. Coca-Cola, Yasmin, falou aqui. A professora Kelly está mandando um bom dia aí para os alunos do Madeira de Bebedouro. Bom dia. Bom dia, é isso aí. Vamos despertar aí com essa conversa do cafezinho, chocolate, mas não com álcool, com essas outras coisas, não, aí não. Aí já que vocês falaram de álcool, alguns colocaram aqui drogas, né? E aí, álcool é droga? Álcool não é droga? Cigarro é droga? Cigarro não é droga?
Vamos discutir isso daqui a pouquinho. Bebida alcoólica e álcool apareceu muito, né, professor? Né? Apareceu bastante. Mas antes de eu entrar nessa discussão, eu quero fazer uma outra discussão com vocês, mas eu vou voltar aí. E aí, ó, 2 minutinhos para você responder para mim o seguinte, ó. O que é substância lícita e o que é substância ilícita? 2 minutos, tá bom? Olhando aqui a participação do pessoal no chat, professor, tem muita gente que a gente pode colaborar muito aí com essa aula, porque não sabe. Alguns se arriscaram e alguns até deram alguns exemplos. Aí só para você ter uma ideia dessas dúvidas e como a gente pode ajudar, olha só, o João Pedro escreveu assim, substância lícita é a substância que dá para ver, acho que é isso. O Daniel escreveu uma substância lícita é permitida e uma ilícita não é permitida. Ele quis dizer, talvez, para o uso. E quase a mesma coisa disse o Rafael, ó, lícita permitido e ilícita proibido. E eu separei aqui também, ó, o Enzo escreveu liberada e não liberada, que também compartilha com a opinião da professora, ó, né, com a fala da professora aqui. Muito Aliás, bem. Um abraço à professora Rosimete, escreveu liberado. Aqui o Davi Marconde também, que ele falou assim, listas são drogas legais e listas são drogas ilegais. Gente, então a palavra lícito vem de lei, então é legal no sentido da lei, não é legal no sentido que é bacana, tá? Então tudo que está dentro da lei, tudo que é permitido por lei é lícito. Tudo que não é permitido por lei é ilícito. Vou dar um exemplo para vocês, o álcool. O álcool ele é ilícito abaixo dos 18 anos. Tá? Ele se torna lícito apenas acima dos 18 anos. Então, inclusive, um pai e uma mãe pode perder a guarda de um filho por oferecer álcool a ele. Tá? Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? E outras drogas. Tá, ok? Então é importante saber, existe um porquê da droga ser lícita ou ilícita. Algumas drogas podem ser utilizadas para tratamento de doenças. E aí elas serão legais com a prescrição do médico. Né? Então elas vão estar dentro da lei. Tá bom? Tem drogas que são ilícitas. Totalmente ilícitas. Não podem ser usadas de forma alguma. Por exemplo, né, a cannabis sativa, a maconha, é ilícita, é contra a lei. Tá? A cocaína, a heroína. São drogas que não são permitidas por lei, né? Existem drogas como a morfina, que são muito controladas, só são utilizadas em quem está internado em hospital e em raríssimas exceções, né? Então, assim,
A gente precisa entender isso. Existe um porquê disso. Vocês viram que o café, como ele altera a sua consciência, como ele altera o seu sistema nervoso. Não a consciência, mas o seu sistema nervoso. Imagina essas outras drogas aí, o que elas podem causar num organismo como o seu, que está em formação ainda. Né? O seu organismo não está pronto. E a gente, pelo que está discutindo até agora, você já deve ter percebido que o seu corpo é química. Né? Não existe essa história de, isso aqui é químico, isso aqui não é químico. Não, seu corpo é formado por química. Tá? E as plantas são formadas por moléculas químicas. Tá bom? Quando o cara pega um medicamento e reproduz ele em laboratório, ele copia uma molécula que foi tirada da natureza. Tá? A gente não cria molécula nova. Normalmente o medicamento é uma molécula que foi copiada na natureza. Então cuidado quando alguém vem com essa história de que se é natural não pode te prejudicar. Tá? Tem uma plantinha que chama Comigo Ninguém Pode. O pessoal gosta muito de usar como planta ornamental. Faz um chazinho daquilo para você ver o que te acontece. Você morre. Ou então fica mal pra caramba. E é 100% natural. Tá? Você tem um veneninho da cascavel. 100% natural. Injeta na sua veia para você ver o que acontece. É 100% natural, gente. Então, cuidado com essa história de que se é natural é bom, não tem problema. Tem muita coisa que é boa na natureza. Sim, mas a gente tem que tomar cuidado. Nem tudo que está na natureza é bom. Lembrando, vou retornar ao que eu falei lá do alcaloide. Para que a planta produz o alcaloide? Para ela se proteger. Então, ela está criando ali um mecanismo de defesa dela. Então, é lógico que pode te causar mal. Tá, gente? Até, vou dar um exemplo para você, até o chazinho de hortelã. Tá? Eu tive a oportunidade de fazer um curso só sobre ervas medicinais. Chazinho de hortelã, se você tomar em excesso, pode dar até sangramento no seu intestino. E aí é um chazinho que a vovó faz pra gente. Eu tomo. Tá? Mas tudo que é demais faz mal. E a gente tem que tomar cuidado com essa história de que se é natural, não tem problema. Pode ter problema sim. Tá bom? Pois bem, então entendemos o que é lícito, o que é ilícito. O professor quer fazer algum comentário? Não, acho que vale até esse exemplo aí. O chá, a grande maioria deles é lícita, né? E não deixa de ser uma droga. Acho que está bem apontado, você pontuou muito bem aí. E acho que na própria embalagem desses produtos você não deve consumir em excesso, né? Prestar atenção na leitura também dos produtos que você consome, tá bom? Muito bem. Então, para continuar a nossa conversa aqui, né, então, alguns aqui citaram, inclusive, a questão da dependência química, né, gente? E aí, é importante vocês saberem o seguinte, tá? Que nem todo mundo vai se tornar dependente químico. O que é dependente químico? É uma pessoa que não consegue mais viver sem aquela substância. Ela depende daquela substância. Eu dei o exemplo do café. Se o cara não toma café, ele fica com dor de cabeça. É uma forma de dependência. É uma dependência leve, mas é uma forma de dependência. Agora, isso é muito sério, tá? Eu estou falando para vocês porque eu vejo muito na escola essa conversinha de que só vai ficar dependente quem é mente fraca. Não. Gente, isso tem muitas questões envolvidas, tá bom? E, inclusive, questões biológicas envolvidas. Não está escrito na testa de ninguém quem vai ficar dependente e quem não vai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns discursos que existem aí por aí, tá bom? Esses discursos aí são... eu estou lembrando aqui da doutora que veio aqui conversar com a gente e deu várias lições, né? E uma delas é essa, cuidado com o que você ouve dos seus amigos, né? Isso daí está parecendo aquelas conversas de amigo, né? Que, olha, toma isso aqui, não faz mal, isso aqui é para quem tem a cabeça fraca e tudo mais. Você não entra nessa conversa, não, e quem tem essa conversa não é seu amigo, viu? Isso daí são coisas aí que acontecem com frequência e a gente tem que aprender a se proteger realmente com a nossa própria ideia, com a nossa própria opinião. E quem pode ajudar isso, novamente, são os seus pais, o vovô, a vovó, o titio, quem está próximo de você, da sua família, os professores, né?
que estão sempre atentos. Né? O professor é uma pessoa que, agora não que a gente está em épocas de pandemia, mas normalmente você está lá na sala de aula, você que pensa, o professor ele olha para você e percebe que tem alguma coisinha errada, que você está meio depressivo, ou que você está um pouco violento, ou que você está com um pouco de preguiça de fazer, e ele percebe que realmente tem alguma coisa errada e vai. E essa preocupação, às vezes, ele externa, ele fala alguma coisa, e às vezes não. Mas ele está sempre de olho em você, e toda palavra que ele, ou a maioria das palavras que ele leva até você, que ele conduz até você, elas são realmente para te dar um bom encaminhamento. Eu nem vou falar conselho, é para te dar um bom encaminhamento, uma boa orientação. Agora, essas outras pessoas que ficam com essas conversas aí, não caem nessa, não. Isso aí. Gente, eu vou fazer uma atividade com vocês aqui a pouquinho. Seria interessante vocês pegarem um pedacinho de papel e uma caneta, tá bom? Mas antes, ó, um minutinho aí para você responder para mim o seguinte, ó, aí no chat. Pode haver alguma relação entre o consumo de álcool e outras drogas com a violência? Um minutinho, tá bom? Olha, professor, muitas participações assim, ó. Aqui, ó, a maioria sim, né? Tem relação. O Davi, eu vou ler o Davi aqui Almeida, ó. Sim, inclusive, não pode tomar álcool enquanto dirige. Boa observação, Davi. Gostei. Aí, tanto que eu estou lendo aqui a sua em primeiro, tá bom? Ó. Ronaldo, ó, quando a gente consome droga, álcool, a gente fica mais violento. Oi, pessoal, ontem não assisti aula? Não tem problema. Olha as participações aqui, professor. Ó. A Esther também escreveu assim, ó, sim, porque a pessoa vai ficar possuída pelo álcool e pela droga. Quer dizer, afetada, ela quis dizer, né, professor? Quer dizer, tem a galera, então, entendeu perfeitamente que há uma reação, a gente chama isso de reação química, desse produto com o seu sistema, e há uma alteração, e essa alteração pode... É aquele negócio, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, algumas pessoas podem ficar um pouco mais violentas, algumas pessoas podem não ficar tão violentas, mas algum tipo de efeito, vocês já perceberam que ocorre. Isso é bem importante, é bem legal para a nossa aula. Acho que não, vou procurando aqui, professor. Quer fazer um Bem, comentário? não, então, era isso mesmo. Né? A ideia era só trazer essa reflexão, e eu vou trazer mais uma reflexão, e depois, então, a gente vai fazer uma pequena dinâmica, bem rapidinha, de uns 2 minutinhos, mas eu preciso, para isso, que vocês tenham em mão uma folha de papel, né? Pode ser um papel pequeno, não precisa ser grande, e uma caneta ou um lápis, tá bom? Só isso, tudo bem? Bom, então, ó, essa vai ser a nossa última interação no chat. Eu gostaria que vocês falassem o seguinte para mim aqui, ó. Vou dar aí um minutinho para vocês responderem assim. Como saber se o que um amigo está me oferecendo como uma coisa ótima pode me prejudicar no futuro?
Olha, tem algumas observações aqui, professor. Por exemplo, não dá para pesquisar no Google, né? Nem vou ler aqui quem colocou, mas é boa a sua observação de colocar isso aqui, trazer. Não dá para você pesquisar no Google. E esse eu vou falar, o Cauã diz, pergunta para ele. Esse método também eu acho que não vai dar certo, não. Eu acho que essa pergunta é muito difícil, ela vale uma boa reflexão. Depende da coisa que ele está oferecendo. É uma boa, a Roberta escreveu aqui, né? É uma boa, quer dizer, você já usa já um pouco da sua maturidade para poder filtrar, de repente, o que está acontecendo. Mas pintou aqui vários não sei, né? Porque a pergunta é bem difícil mesmo. Sabendo o que ela oferece, perguntando, né? Quais são as intenções, talvez alguma coisa assim. Disse o Nicolas. Henrique colocou aqui que ele ia procurar saber se a coisa é perigosa. Então, o problema é onde que a gente vai pesquisar. É isso aí. Eu acho que assim, gente, primeiro, eu acho que o primeiro indício se é proibido, algum motivo tem para ser proibido, né? Então, assim, a gente tem que pensar um pouquinho também, poxa, por que tal coisa não é permitida? É só porque os caras querem ganhar dinheiro, só porque... Não, vamos pensar um pouquinho, né? Quem que proibiu? Por que proibiu? Quais que são as justificativas? Tá? Eu sempre costumo falar assim, que um termômetro importante é pai e mãe, né? Ou o responsável. Se é uma coisa que eu não posso contar para ninguém lá em casa, eu já preciso desconfiar, né? Então, acho que começa por aí, tá bom? E depois a gente tem que lembrar que amigo, né, o professor Magno falou muito bem, né? Os amigos são amigos enquanto está tudo bem, né? Na hora que o bicho pega, sobra para o pai, para a mãe, para a avó, para o tio, né? Então a gente tem que começar a pensar. Nós não somos mais crianças, né? Estamos conversando aqui justamente por causa disso, tá bom? Bom, pessoal, vocês pegaram o papel aí? Quem pegou o papel, eu quero que você pense um pouquinho, feche o olho e pense assim, no lugar que você gostaria de viajar, conhecer do mundo. Escreva nesse papel, imagina você passeando por esse lugar, tá bom? Logo embaixo disso, eu quero que você coloque o nome da pessoa que é mais importante na sua vida hoje, neste momento. Que você fecha o olho e fala, nossa, essa pessoa é a pessoa maravilhosa da minha vida, a pessoa mais importante que tem na minha vida. Você pode fechar o olho, imaginar o rosto dessa pessoa. Tá bom? E por último, escreve o seu projeto de vida aí. Qual é o seu projeto de vida? O seu PV. Coloca aí. Tá bom? Imagina você trabalhando nesse ambiente e tal. Imaginou as 3 coisas? Você vai fazer só uma coisa agora. Pegar esse papel, dar uma boa olhada, ler cada coisa que você escreveu, rasga bem rasgado, pica bem picado e joga fora. Tá? Então toma cuidado com as suas escolhas, porque às vezes a gente pode fazer isso com o nosso futuro. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? E deixar aí o Magno com as considerações finais. Um abraço. Aproveita aí que a aula acabou e diz aí pra gente o que você achou dessa aula. Você pode fazer isso pelo QR Code ou pelo link acessando aí e tal. E a gente conta com você para a gente poder fazer, se esse formato foi legal e tal, faz essa avaliação aí. Até mais, galera.